Agora, Marinho, como produtor e um mentor também em Ministério de Louvor, você fala aí até de dicas que você dá para os músicos, para os ministros de louvor. Você não apenas se dedica à produção musical na igreja, mas também desempenha um papel muito importante na formação de músicos. E é muito interessante que muitos músicos que tiveram contato com você, que a gente tem a oportunidade de conversar, eles falam da melhora que eles tiveram depois de conversar e de caminhar com você, coisas que vai além do aprimoramento técnico, mas envolve a sensibilidade de entender a música, como é que ela funciona, a harmonia, e, e muitos deles falam assim, poxa, eu cresci musicalmente com Marinho, e até instrumentos que, por exemplo, um baterista, um baixista, né, que, que são outros instrumentos daquilo que você toca, apesar de você tocar tudo, mas essas pessoas falam assim, poxa, eu cresci com o Marinho. Como é que você encara esse processo de trabalhar com os músicos que podem não ter a experiência que você tem, mas eles possuem a sua vida e você como referência? Como é que você vê isso no seu ministério dentro da igreja local? Puxa, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e sempre peço capacitação do Espírito Santo cada vez mais para poder estar fazendo isso. O Uhum, que acontece? Eu amo trabalhar nos bastidores, eu amo trabalhar uhum, com as pessoas, tal. uhum, E como eu tenho essa experiência toda de trabalhar com músicos profissionais, né? Eu gravei, toquei com os melhores músicos aqui do uhum, Brasil, toquei com músicos lá de fora. Tem uma bagagem muito grande, né? Uma experiência muito grande. uhum, Até nos workshops eu brinco assim, ó, eu posso passar tudo para vocês. E eu não sou daquele cara que esconde o ouro, né? Eu realmente uhum, divido as coisas, só que eu não consigo passar a experiência, assim, né? uhum, Então, eu sigo o mesmo princípio que Jesus usou. Ele uhum, andou 3 anos com os discípulos. Você caminhar junto, você daí vai falando sobre música, sobre vida, você vai uhum, mostrando músicas, você vai mostrando coisas. Eu me uhum, lembro que na Shalom mesmo a gente tinha, o pessoal vinha muito elogiar que, nossa, a banda de vocês é muito boa. Mas se você uhum, fosse pegar individualmente os músicos, uhum, a gente tinha um baterista muito bom na época, a gente tinha uhum, um guitarrista muito bom, né? Um uhum. saxofonista. Mas a gente não tinha assim todo mundo, cada um era num nível. Tinha uns Sim. bem fraquinhos e outros mais tal. Uhum, Só que havia uma harmonia boa, né? Então todo uhum, mundo via isso. Então isso era muito legal. uhum, Então e você vai dando esses desafios, né? A uhum, gente tocava muitas músicas do pastor Edilson Botelho, que uhum, também são músicas que não são fáceis, né? Então o pessoal até se uhum, assustava, mas ia assim, e todo mundo de repente começava a entender aquilo, tal. uhum, Então eu acho que caminhar junto com os músicos é uma coisa bem interessante. uhum, Esses dias a gente estava numa reunião nossa aqui dos músicos, a gente foi para uma chácara aham, e daí até a gente daí uma hora dividiu dois em dois, né? E fomos uhum, conversar um pouquinho e tal, né? E era para um dizer pro outro o que ele admirava naquela pessoa, tal, uhum, para depois a gente orar, tal. E o rapaz que veio falar comigo foi muito legal porque ele não. Ele falou: ó, esquece o lado música, tá? É muito legal, você conhece, uhum, mas você como pessoa, você vem aqui, você anda com a gente, você carrega a caixa, uhum, você faz as coisas, você sempre tá de bom humor, você sempre tá uhum, com a gente ajudando, servindo. uhum, Então, o que é legal? Eu não falo isso para dizer que eu sou. Não, eu estou dizendo que é importante a gente estar junto com uhum. as pessoas e servindo. Não é Sim. tipo assim, ó, não é dando ordem. Não, vai lá, ó, faz isso, faz aquilo, ó, carrega uma caixa. Uhum, Não, vai você e faz. Que daí você começa uhum, a trazer sim. todo mundo junto para perto de você. Isso é interessante, né? Você está falando de servir e duas coisas importantes: serviço e unidade, né? É. Então é você demonstrar que eu estou aqui para servir e ao mesmo tempo você está trazendo até aqueles que não têm tanta experiência para ter uma vida junto com você, né? Então é o Sim. serviço e a unidade. É interessante que isso
se torna tão familiar quando a gente caminha junto, que muitas vezes, vou dar um exemplo, né? A gente muitas vezes não conseguia ensaiar, mas a unidade era tão grande, a conexão era tão grande que isso até facilitava Uhum. na hora da gente poder executar e servir juntos, né? Então, Aham. isso é algo muito importante que você falou, que é a questão do Uhum. serviço e da unidade. Verdade. Agora, eu recebi uma pergunta até meio inusitada, mas eu achei interessante e falei, eu vou perguntar. Uhum. Acho que se você quiser depois deixar seu contato para ter aula, mas a pergunta é, uma pessoa que só aprendeu a tocar teclado com partitura, ela tem a chance de aprender a fazer improvisos, mesmo não sabendo tocar de ouvido? Eu pensei em responder, mas falam que baterista não é músico, então eu vou deixar para você. É, não, tem pessoas que têm muito mais facilidade. Tem Uhum, pessoas que têm facilidade do improviso e tem muita dificuldade em ler partitura, porque ele já escuta e já consegue tirar de ouvido, daí uhum, ele perde, ele não, ele perde o foco na partitura uhum, quando ele está aprendendo e acaba não uhum, aprendendo a ler bem. E já tem o outro que não tem essa facilidade e fica uhum, muito dependente de partitura. O uhum, ideal é os dois migrar, cada um pouquinho para o outro, uhum, né? uhum, Eu me lembro que eu fui numa igreja em Londrina, há muitos anos, da workshop, e daí tinha. Eu coloquei todo mundo para improvisar. Todo uhum, mundo. Tinha vários tecladistas, tinha baixista, baterista e tal. E a gente fazia alguma coisa e todo mundo uhum, foi improvisando. E tinha um senhorzinho no baixo que né? ele não sabia tocar nada, ele só fazia o pum. Era bem o básico assim. E eu fui ensinando, ó, você pode fazer assim, tal, tal. Ele improvisou. Daí Uhum, foi assim, todo mundo aplaudiu, falou, nossa, eu não lembro o nome dele, mas ele, não, o senhorzinho ali tá. aham, Porque foi a uhum, motivação, é a coisa. Uma coisa que a gente faz aqui na PIB, a gente parou com a pandemia, todas essas coisas, mas a gente uhum, estava inclusive conversando de voltar. A uhum, gente faz jams, né? Jam aham, sessions, que a gente pega todos os músicos assim, vai uhum, para uma chácara, ou às vezes pega uma sala de ensaio e monta um monte de instrumento. Às vezes a gente uhum, leva umas cifras, assim, com uma harmonia qualquer, só para a gente poder tocar alguma coisa e aham, tal. E daí a gente improvisa e fica todo mundo. uhum, Daí vai um tecladista, daqui a pouco vem outro baterista, vai, tal, tal. E a gente uhum, fica improvisando. E a gente vai lá, agora você. Não, mas eu não sei. Vai, faz qualquer coisa. Daí a pessoa vai se aham, soltando, se soltando. Daí isso depois. Ela, poxa, posso ir por aqui. Depois ela começa a estudar mais aquelas uhum, coisinhas e tal, e vai evoluindo. Porque às vezes tem o lance da timidez também, né? aham, Não, mas eu não sei e tal. Mas. aham. Legal, legal.